A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um curso de capacitação para o Ministério com Crianças. Sou o pastor Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas. Esse é o Centro de Treinamento Barak, especializado na evangelização no discipulado de crianças. Nosso curso é Resolvendo Conflitos no Ministério Infantil. Essa é a videoaula de número 2, nós vamos falar um pouquinho sobre as razões dos conflitos no meio do departamento infantil ou do Ministério Infantil. Muitas vezes você, líder, vê que o grupo está em desarmonia. Você percebe que muitas pessoas do grupo não querem estar no mesmo ambiente com outras. Às vezes você coloca uma atividade para ser feita, a atividade não acontece, e aí a gente vê um monte de desculpa porque aquilo não aconteceu, mas você começa a perceber que alguma coisa está errada. Então, no meio do teu grupo começa a haver conflitos. E se você não resolver essa situação, a equipe se degenera, você perde toda a tua equipe, você não consegue desenvolver trabalhos. Então, essa videoaula de número 2, nós vamos falar um pouquinho sobre as razões desses conflitos no meio da sua equipe. Uma coisa importante, se inscreva no nosso canal, deixa o teu comentário da videoaula. Esse canal tem mais de 200 aulas voltadas ao Ministério com Crianças, nós queremos te ajudar. Qualquer dúvida, entre em contato conosco pelo WhatsApp. Então você entra em contato, faça sua pergunta, nós queremos te ajudar a melhor desenvolver o seu ministério. Então, essa videoaula de número 2, nós vamos conversar um pouquinho sobre razões de conflito no meio da equipe do Ministério Infantil. Então, pastor, eu percebi que a minha equipe está dispersa, não estão se reunindo, não estão se falando. Quais são as razões que isso vem acontecer? Porque normalmente dentro de uma equipe, nós já falamos que os conflitos são comuns, isso vai acontecer. O importante é saber gerenciar e solucionar esses conflitos. Então, não tem como dizer para você, faça dessa maneira e os conflitos não vão acontecer. E uma das maneiras de te ajudar a administrar esse conflito é compreender quais são as razões que isso acontece. Então, primeira razão que os conflitos acontecem no meio da equipe é a vaidade pessoal. Aquele membro da equipe que tem capacidade, que tem facilidade em fazer algo, em realizar algo, de repente ele se sente vaidoso, ele se acha melhor do que os outros membros da equipe. Então essa vaidade pessoal, muitas vezes dentro da nossa equipe, ele vai trazer grandes dificuldades e conflitos. Então a vaidade pessoal, ele vai tornar aquele membro da equipe, ele vai fazer ele menosprezar a equipe. Então, muitas vezes aquela pessoa ela se acha autossuficiente, então ela não precisa de ninguém, e essa vaidade leva ele a menosprezar os outros membros da equipe, e isso causa constrangimento, causa tristeza, aborrecimento. Outra coisa, a vaidade pessoal faz com que esse membro ele se ache superior e muitas vezes ele vai bater de frente com você, líder, com você, aquele que está na frente do trabalho. Então, a primeira causa de conflito dentro da equipe é a vaidade pessoal. Pastor, eu tenho aquele membro que se acha melhor do que os outros, que é vaidoso, orgulhoso, o que eu faço? Então, uma orientação básica de ação, primeira coisa, você vai fazer com ele. Você vai trabalhar com ele com carinho, você vai conversar com carinho, dizer que aquela atitude não é boa, está causando dificuldade na equipe. Outra coisa, leve ele a compreender que vocês são uma equipe, então ninguém é nada sozinho. Então um depende do outro, então é assim no Evangelho de Cristo. Então valorize a equipe, faz ele compreender que ele precisa da equipe. E o mais importante, trabalhe lições de humildade. Então mostre para ele a humildade de Jesus Cristo, que dentro do ministério precisamos ser humildes, precisamos compreender que cada um dentro do ministério tem um papel importante. Então essa vaidade pessoal deve ser trabalhada. Segundo ponto de conflito na equipe é fazer distinção, é quando o líder tem aquele grupo de pessoas privilegiadas que ele dá mais atenção, que ele traz mais perto de si. Então é muito importante a gente como líder não ter essa distinção
Então eu preciso entender que todos dentro da minha equipe, eles são importantes. Eu sei que tem aqueles que estão mais prontos, estão mais perto, mas tome cuidado para não ter distinção. Então não proteger ninguém, não destacar ninguém acima dos outros. Então isso é muito importante. Então essa distinção, quando o líder tem aquele grupo de pessoas privilegiadas que ele quer estar perto dele, isso causa dificuldades dentro do grupo. Então, pastor, como é que eu faço para que isso não aconteça no meu grupo? Então, a ação trate todos com igualdade. Então, compreenda que dentro do grupo, tanto aquele que está se destacando, como aqueles que às vezes não se destacam tanto, são importantes para a tua equipe. Então, trate todos com igualdade. Outra coisa, compreenda que cada um tem habilidades diferentes. Então, alguns têm mais habilidades, outros têm menos, alguns têm mais facilidade, outros têm menos. Então, compreenda a limitação do teu grupo, para que não cause dificuldade dentro do teu grupo. Então, fazer distinção entre membros do grupo é uma razão muito forte de conflito dentro da equipe. Outra coisa, falta de autoestima pelos membros da equipe. Então você vai ter pessoas na tua equipe que ele quer estar na equipe, ele quer fazer parte, mas muitas vezes por causa da criação, por causa do contexto que ele vem, ele não se sente capaz. Então você vai ver aquele membro que quando você coloca uma tarefa para ele fazer, normalmente ele dá uma desculpa e aquilo lá não acontece, aquilo lá não flui. Pastor, o que é isso? A falta de autoestima. Então quando a pessoa não se sente capaz, esse problema é muito comum dentro das equipes. E o que acontece? Quando a pessoa não faz a parte dele, ele sobrecarrega o grupo. Então, muitas vezes o grupo vai dizer, olha, nós estamos sobrecarregados porque o fulano, porque a fulana não faz a parte dele. Então, muitas vezes isso é um problema de autoestima. Então, a falta de se sentir capaz, de entender que ele pode. Pastor, qual é a ação a se tomar? Trabalhe a autoestima, então converse com essa pessoa, diga que ele é capaz, mostre as qualidades dele, mostre que dentro de uma equipe cada um tem níveis diferentes de habilidades, então ele precisa entender isso. Outra coisa, trabalhe com aquele que tem autoestima baixa, a capacidade que vem de Deus. Mostre para ele que dentro da obra de Deus, quem nos capacita é Deus, que é Deus que nos dá habilidade, nos dá graça. Então trabalhe essa capacidade que vem de Deus com ele. Outra coisa importante, trabalhar com ele, mostrar que se ele não faz, ele sobrecarrega o grupo. E isso é importante para que ele compreenda, então não vou fazer mais, eu vou abandonar. Não, nós queremos que você seja parte integrante do grupo, porque você é importante. Então diga para ele, olha, você é importante, nós precisamos das tuas qualidades, das tuas habilidades, para que o grupo possa fluir. Então é muito importante isso. Então, normalmente, a vaidade pessoal, fazer distinção, a autoestima baixa do membro do grupo pode trazer dificuldade. Outra coisa que causa muita confusão são as chamadas panelinhas. Então tome cuidado com isso, aquelas panelinhas, Pedro, Tiago e João, que só vivem juntos, só faz as coisas juntos e muitas vezes não aceita que outros membros da equipe se aproximem. Então tome cuidado, se você observar que está se formando panelinhas, que tem aquele grupinho que só faz as coisas juntos, se não tiver junto não faz, começa a trabalhar com sabedoria, porque isso causa muito conflito dentro do grupo. Então, qual é a ação para a gente trabalhar isso? Organize a equipe de maneira diferente. Ah, pastor, eu quero ir com a fulana, com o fulano. Ah, irmão, eu quero ir com a fulana, com o fulano. Não, hoje nós vamos fazer diferente. Você vai trabalhar com outros membros da equipe, porque nós somos uma equipe e precisamos fluir de maneira diferente. Então, comece a fazer isso, organizar o trabalho com outras pessoas diferentes, para que eles possam interagir. Outra coisa importante, haja com sabedoria, mas não deixe essas coisas acontecerem. Então, normalmente você vai ouvir, mas o meu trabalho flui melhor com o fulano, ele me entende, ele me compreende. Mas nós precisamos conversar, nós somos uma equipe, então nós precisamos trabalhar
todo mundo junto, porque se nós não fizermos isso, o trabalho não vai fluir. Então, as panelinhas é algo muito prejudicial para o teu grupo. E, por fim, outra causa de conflito dentro do grupo é a chamada fofoca. O que é a fofoca? Falar da vida do outro, falar mal da vida do outro. Então, não permita dentro do grupo a fofoca. Então, se alguém chegar e dizer, olha, você viu o que aconteceu com o fulano? Vi, vamos orar? Vamos orar pela vida do fulano. Então, como é que eu trabalho para acabar com as fofocas no meio do grupo? Incentive o diálogo. Então, se alguém se entristeceu, se alguém está com algo para falar, diga para ele, procure o irmão, procure a irmã, converse com ele, se acertem. Vocês precisam conversar, porque às vezes não flui essa conversa entre as pessoas e a gente acaba falando para outros. Então, incentive o diálogo, mostre para eles que a Bíblia em momento nenhum permite que a fofoca esteja no meio do povo de Deus, que isso não é agradável diante de Deus. Então, trabalhe muito forte isso daí. Então, comece a observar esses pontos. Qual é o ponto do conflito na minha equipe? O que está acontecendo na minha equipe? E vai trabalhando de maneira preventiva. Muitas vezes a gente trabalha de maneira corretiva. O que é? Aconteceu, eu vou lá e vou trabalhar em cima disso. Mas aprenda a trabalhar de maneira preventiva. Opa, isso daqui vai causar dificuldade. Vou tratar agora para que o grupo não tenha dificuldade lá na frente. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 80 12. Invista na Igreja da Criança. Nós preparamos um e-book muito bom, bem ilustrado, vai te ajudar bastante. Pastor, o que é o e-book? É um livro digital que você vai salvar e quando você precisar, você vai fazer consultas, vai ler. Todo o valor arrecadado, esse e-book tem um valor de uma oferta missionária, é revertido para a primeira igreja de criança em Campinas. Hoje nós evangelizamos e discipulamos mais de 100 crianças e adolescentes em situação de risco e precisamos de recursos para manter todos esses trabalhos. Então, se você quer investir em missão, invista comprando o e-book. Diga, olha, pastor, eu quero o e-book, eu quero ofertar na Igreja da Criança. Qualquer dúvida, o WhatsApp 19 981 16 80 12. Se inscreva no canal, deixa o teu comentário. Quiser o e-book, vai estar aqui embaixo o link para você comprar o e-book. E é muito bom ter você como nosso aluno. Então, estamos à tua disposição. Centro de Treinamento Barak tem cursos online que vai te ajudar bastante e podemos ir na tua igreja. Pastor, eu quero um curso na minha igreja. Entre em contato e nós estaremos indo até a tua igreja fazer uma capacitação. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor. Amém.